Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Daniela Nascimento, gastroenterologista do Hospital Vera Cruz, e hoje a gente veio aqui falar um pouquinho para Soupatos sobre os testes respiratórios. Então, eu trouxe o aparelhinho aqui para a gente dar uma olhada e conhecer o que é o teste respiratório. Então, é um aparelho, um exame muito simples, que é um teste, como se diz, respiratório. Então, a gente utiliza esse bocal e o paciente vai soprar aqui no aparelho. Esse teste respiratório, ele é utilizado no diagnóstico das intolerâncias alimentares e para o diagnóstico de supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é uma condição hoje já muito estudada pela gastroenterologia, mas que seu diagnóstico ainda não é muito realizado. Então, essa é uma inovação do Vera Cruz para a gente fazer mais diagnóstico e o paciente nosso ter mais qualidade de vida. A gente vê que no consultório de gastroenterologia é muito comum as queixas de distensão abdominal, dor, paciente com gases, arroto, diarreia, uma diarreia crônica ou aquele paciente que alterna entre diarreia e constipação. Então essas são as principais indicações para o paciente fazer o teste respiratório. O paciente deve vir de jejum de 12 horas, então ele chega aqui em jejum. A gente vai fazer uma primeira medida, do sopro com o paciente em jejum e a gente vai ter nessas medidas. Depois a gente oferece o substrato, ou seja, o líquido que é adequado para cada tipo de exame, e a partir daí a gente vai fazendo medidas seriadas para poder ver se o paciente vai ter alteração, elevação na curva do hidrogênio, ou seja, a liberação de hidrogênio, se ele vai ser maior do que 20 ou não no tempo determinado, que aí a gente faz o diagnóstico ou das intolerâncias alimentares ou do supercrescimento. O exame é isento de riscos. A gente vê que é um exame não invasivo, então assim, ele não tem risco, É um exame muito simples que você vai soprar, então não é um exame agressivo. O paciente pode ter efeito colateral devido ao líquido que ele vai tomar. Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma intolerância à lactose, a gente oferece a lactose e vai fazer exame. Esse paciente pode ter efeito colateral de diarreia, de náusea, devido à ingestão do substrato, não risco inerente ao exame. Como falamos anteriormente, são esses pacientes que têm queixas de distensão, de gases, de diarreia. E o que acontece? A gente vê que muitos desses pacientes já fizeram inúmeros exames, desde endoscopia, colonoscopia, tomografia, alguns exames laboratoriais, e os principais pacientes, alguns exemplos de pacientes que geralmente cursam com supercrescimento bacteriano, são aqueles pacientes portadores de síndrome do intestino irritável, pacientes que já fizeram cirurgias abdominais, pacientes que têm alterações anatômicas, tipo doença diverticular, pacientes que fazem uso crônico de inibidor de bomba de próton, ou seja, os prazóis, pacientes idosos, pacientes que têm doenças neurológicas em que o trânsito gastrointestinal está alterado, essa motilidade está alterada, isso predispõe ao supercrescimento bacteriano. Então, muitas vezes o paciente é tratado, a patologia de base não melhora e, na verdade, ele tem o supercrescimento bacteriano concomitante à patologia. Esse exame, ele vem inovar
e ser uma forma de um exame não invasivo, de muito fácil realização, um preparo fácil, né? O paciente, um dia antes, ele deve fazer uma dieta que a gente fala antifermentativa e às 12 horas de jejum, mas é um exame que o paciente vem, faz o exame e está liberado para casa. E ele vem aprimorar, né, os diagnósticos dentro da gastroenterologia e fazer mais diagnóstico. O paciente, quando ele tem o diagnóstico, é libertador, né? Porque o paciente fica, às vezes, numa peregrinação de médico em médico, procurando causa, e muitas vezes não se pensa em supercrescimento bacteriano. Já os testes respiratórios, existe, por exemplo, para lactose, para intolerância à lactose, existe o sanguíneo, mas o respiratório, ele é muito mais específico em fazer diagnóstico e a gente não precisa ficar tirando sangue, fazendo um exame de sangue de 30 em 30 minutos, por exemplo, para fazer o diagnóstico. É um exame muito mais fácil.